Amados ouvintes, nós nesta hora só queremos reforçar o convite a você. Eu acredito que você tem um pensamento em você nesta hora que só Deus conhece. Porque não precisa que o homem saiba o que se passa no coração de outro homem. Eu te digo uma coisa, nesta noite o poder da palavra de Deus, ela será derramada aqui mais uma vez nesta rua. Nós só queremos partilhar com você essas bênçãos. Se você tem no seu coração o desejo de estar mais próximo da gente, fique à vontade, pois o trabalho não é do homem. Esse trabalho é de Jesus Cristo. Eu digo a você, não viemos aqui para apresentar uma religião. Jesus Cristo não veio a Israel apresentar uma religião. Ele veio apresentar o caminho que pudesse salvar a vida dos homens. E o mesmo Jesus que uma vez foi assunto ao céu, disse: eu vou e voltarei para vós, estarei em vós até a consumação dos séculos. Esse mesmo Deus que um dia foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo à sua igreja, para através dos homens falar com outros homens. Quando Deus quer falar com o homem, ele unge os lábios de outro homem. O problema das pessoas é que quando elas olham para os homens, elas não conseguem ver Deus. Mas se Deus tiver de falar com alguém, tem que ser através de outra pessoa. Ele tem que usar o seu semelhante. E nestes últimos dias, Deus tem os seus filhos nesta terra para cumprir o ide dele, onde ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E nesta noite, salvação é a nossa linguagem, porque falaremos dela através da palavra de Jesus Cristo. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Senhor nosso Deus, só queremos nesta hora te agradecer, meu Pai, porque nesta hora, Deus, o Senhor se coloca a favor desse trabalho. Dos céus o Senhor olha, e do inferno o inferno estremece, porque não quer que isto aconteça. Enquanto os anjos batem palmas, enquanto a tua glória, ó Deus, será manifesta neste lugar, também o inferno se colocará contra isto. Mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor coloque uma barreira entre nós e os demônios. Coloque uma barreira entre nós e as enfermidades. Vem, ó Deus, nesta hora cumprir a tua palavra, porque o Senhor enviaste a Jesus Cristo para expulsar, para quebrar todas as armadilhas do diabo. E nós cremos nisso, meu Deus, que o Senhor se coloque a favor desse trabalho e despertem as pessoas para a verdade, pois bem sabemos que a tua vinda está próxima, e queremos, ó Deus, que o Senhor, Pai, nos ajude a pregar esta palavra na unção e no Espírito do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um muito obrigado a você, um muito obrigado de coração. Nós somos tão alegres, porque esses trabalhos marcam a história da igreja. Enquanto os apóstolos no passado saíam pregando o evangelho nas ruas, Jesus Cristo pregava o evangelho em cima dos montes, nas campinas, nas beiras das praias. Aqui nós estamos nesta rua Diogo Napoleão para dar continuidade àquele evangelho dele. Vamos cantar e louvar a Deus, poder do alto. 120 homens do cenáculo oravam, de joelhos buscando poder.
De repente, quando menos esperavam, Deus manda o fogo que os fez estremecer. Oh Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. Na cidade muitos foram confundidos, porque não sabiam compreender. Crente de muitas nações ali reunidos, não sabiam que de Deus era o poder. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. Na rua quem passava exclamava: este povo embriagado e infiel. Pedro disse: não é o que estás pensando, pois se cumpre a profecia de Joel. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. Ó irmão, se ainda não és batizado, permaneça em Jerusalém, de joelhos de contínuo no altar, que este fogo pode te queimar também. Oh Deus, este povo que a ti clama, esperando as bênçãos do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. Amém? Gente, de uma coisa é certa: Deus, ele sempre esteve com o homem na simplicidade. Deus se encontra com o homem na simplicidade de sua palavra. Quantas vezes em Israel, dentro da própria Israel, Jesus Cristo chegou e foi desprezado pela religião. Foi desprezado pelos fariseus, que tinham a Bíblia de Moisés, o livro de Moisés debaixo do braço. Eles se reuniam em si para buscarem uma forma de diminuir Jesus. Mas quanto mais eles procuravam Jesus, mais difícil era de encontrar. Porque Jesus viveu a sua própria palavra. E hoje nós estamos aqui sabendo que nesses últimos dias Deus levantará homens e mulheres que vão viver esta palavra dele. Você crê nisto? Graças a Deus. Então vamos louvar ao Senhor, vamos louvar a Ele. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como um vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo hão de apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado,
arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo do fervor. E Jesus está salvando, apagando toda a dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Amém? Graças a Deus. Sabe, a causa de Jesus Cristo, não tem quem define ela. Não tem quem destrua uma causa quando ela é de Deus. A causa de Deus, os demônios se levantam contra ela e não dá jeito. Quando botaram Jesus ali na cruz, pensaram assim. O próprio Caifás pensou assim: agora nós acabemos com um problema nosso. Esse homem só estava frustrando a cidade. Para onde ele andava, a multidão era atrás. Pensaram, agora nós acabemos com o nosso problema. Nosso problema era Jesus. Ele morreu. Ele morreu. Mas eles não sabiam que depois de 3 dias o problema dele ia começar de novo. Aquilo que incomodava as religiões do dia, depois de 3 dias ressuscitou dos mortos. Ei, meu Deus do céu! E você sabe de uma coisa? O que Jesus foi em vida, ele foi muito mais depois que ressuscitou. O que ele fez em vida, ele não fez tanto quanto fez depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, quanto mais o povo saía falando da palavra, mais gente ia ouvindo a palavra. Mais gente ia se achegando à palavra. Aí começaram a matar os irmãos, chamando de falso profeta, colocando nas arenas, botando lá, e começaram a empurrar eles para as arenas e dizer: vocês têm que negar esse Jesus, ou então vocês vão morrer. Veja a história. E começaram a empurrar eles. E quando eles iam entrando nas arenas, eles entravam cantando e louvando a Deus. Quanto mais eles tentavam parar aqueles crentes, mais os crentes se alegravam no Espírito. Porque eles sabiam que Jesus tinha dito: olha, por causa do meu nome, vós sereis açoitados, maltratados e até mortos. Oh, Jesus, mas era bom demais. Aí lá se vai Roma, empurrava um para a arena, os leão rasgava 10, e os outros que estavam assistindo ali na arena, assistindo os cristãos sendo rasgados, se levantava mais gente para ser crente. Por quê? Porque o testemunho daqueles que estavam sendo rasgados era de que eles estavam felizes por ter crido em Jesus Cristo. Metiam, aí eles pegavam ali subia ele ali num madeiro, metia fogo no tronco, uma coivara bem grande, e o fogo começava a queimar e ele continuava era cantando, louvando a Deus. Eles louvavam a Deus até na hora da morte. Filho de Deus foi chamado para louvar a Deus até na
lição. Filho de Deus é chamado para dar glória a Deus. Agora, um problema é que as pessoas não entendem uma coisa. Por que que os crentes fazem tanta zoada? Por que que os crentes fazem tanto barulho? Por que que os crentes dão glória a Deus? Por que que os crentes se alegram no Espírito? É porque eles têm um Jesus em seu coração. Eles têm motivo para dar glória a Deus. As pessoas vão ao campo de futebol, eles gritam pelo seu time, eles fazem zoada pelo seu time. Eles estão no espírito do futebol. Por quê? Porque eles amam o futebol. Eles amam o futebol. A pessoa faz um esparro dentro de casa, briga com o vizinho, faz zoada e não está vendo que é pior do que dar glória a Deus. Dar glória a Deus é a melhor coisa que um homem pode fazer nessa terra. É verdade. Porque quando essa vida aqui terminar, nós teremos um corpo guardado para nós do outro lado. Agora as pessoas dizem, isso aí não pode ser verdade. Quem disse foi essa Bíblia. O apóstolo São Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, disse: quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, eu tenho uma casa, um edifício construído por Deus nos ares. Está lá. Aqui ela é uma casinha velha. Quando esse tabernáculo velho aqui se desfizer, aí eu vou ganhar um edifício. Um edifício é maior do que uma casa, não é? Você sabe por que que ele chamou de edifício? É porque ele é muito mais bem projetado. Você chega a ver um prédio bem alto, olha para ele e diz assim, meu Deus, como é que o homem adquiriu a inteligência para fazer uma coisa dessa? Ele é projetado para ficar daquela altura, 15 andares, 20 andares, e o vento balança para um lado, balança para o outro, vai para lá e vai para cá, mas ele foi projetado para balançar e não cair. Sabe? Quem crer em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Essa vida aqui, o diabo balança ela para um lado, coloca um câncer nela. Nessa vida aqui, Satanás coloca uma tuberculose. Nessa vida aqui, o diabo coloca uma doença até que você desce à sepultura. Mas naquele outro corpo, ele não terá poder de tocar nele. Oh Deus amado, aquele outro corpo ele não toca. Porque esse daqui, ele está no... Porque esse daqui, ele está numa dimensão de sujeição. Ele está numa dimensão de sujeição. Você está sujeito a cair. Você está sujeito a errar. Você está sujeito a dar algum problema na vida. Mas quer que eu te diga uma coisa? Nós vamos sair desse mundo de sujeição. Porque isso aqui é a imagem do meu pai terreno. Isso aqui, essa carne aqui é a imagem do meu pai terreno. Eu tive um pai nessa terra. E eu fui gerado dele. E essa imagem dele tem que carregar as mesmas fraquezas dele. Os mesmos defeitos que meu pai tinha, eu tenho. Porque eu sou filho dele nessa terra. Mas quando a gente nasce do Espírito, ah, meu irmão, você tem a natureza do teu outro pai. E esse pai, ele não errou, ele não caiu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, não tendo pecado algum, se fez pecado por nós, para através dele nós pudéssemos ser feitos, oh Jesus, nós pudéssemos alcançar a vida eterna, ser feitos filhos e filhas de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é? Vamos cantar, vamos louvar. Vamos louvar a Jesus. O número 210.
Número 210. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irás as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristão erguei-vos, avante andai. Crentes em Cristo, uni a vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde cantai em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão em coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém? Então bate palma para Jesus. Isso, você tem todo o direito de glorificar a Ele. Você tem direito de dizer: eu amo Jesus. Por quê? Porque você está ouvindo sua palavra. Amém? Vamos ouvir agora uma palavra com o irmão Adriano, e Deus nos ajudará. Boa noite com Jesus. Assim que a gente começa cantando, né? O profeta diz que cantando é cantando que nos dá coragem, né? Quando os soldados vão para a guerra, como é que eles vão? É cantando, né? E tocando. Para quê? Para dar coragem para ir para a batalha. Então a gente entra aqui um pouco meio trêmulo, mas Deus nos dá coragem cantando o seu hino, né? Queria ler aqui na palavra de Deus, lá em São Marcos, capítulo 10, versículo 17. Do 17 ao 25, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando-se a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É uma escritura muito conhecida. Uma coisa é certa, que nós, quando damos os primeiros passos de nossa vida, tivemos alguém para nos conduzir. E no final da nossa vida também iremos ter. No começo de nossas vidas, nós tivemos algumas pessoas muito importantes que nos ajudaram a caminhar. Os primeiros líderes que a gente teve, que foram quem? A nossa mãe. Ajudaram a dar o melhor que elas tiveram para nos ensinar. A nossa mãe e também o nosso pai. Tivemos também algumas professoras, boas professoras, que nos ensinaram a ler e a escrever. E assim, a gente foi tendo professoras, mas chega um certo ponto. Quem irá nos conduzir a partir de então? Este jovem, esse mancebo de qualidade, ele teve tudo isso. Ele teve bons pais, boas mães, bons professores, teve religião, né? Quando Jesus fala, se ele conhecia os mandamentos, ele disse que guardava desde a sua mocidade. Teve religião, foi bem ensinado, bem orientado. Mas ele, como qualquer um de nós, bateu de frente, né? Se deparou com algo, né? Que faltava nele. Tinha dinheiro, era rico. Teve ensinamento. Teve tudo nesse mundo. Mas tinha algo que era vazio no seu coração. Que era a vida eterna. Ele se bateu de frente com a vida eterna. Quando Jesus falou, segue-me. Olha só. Que liderança pediu para que ele seguisse. Segue-me, deixou sua mãe, seu pai, os professores, sua religião, estava diante da maior liderança que o mundo podia ter, que era quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo queria tomar de conta, queria guiá-lo, né? Para algo que era eterno, que era a vida eterna. Se deparou de frente com ele, o que foi que ele fez? Ele não quis, não escolheu a vida eterna. Preferiu ficar com as coisas desse mundo do que seguir a Jesus. E isso Deus nos deu livre-arbítrio para escolher. Se você quer viver uma vida aqui, dentro do pecado, mergulhando na lama junto com os porcos, ou se você quer algo mais, além dessa vida, que é a vida eterna. Então, esse Deus, esse Jesus, ele também fez isso com cada um de nós. Deparou, veio de frente conosco esse momento, né, de que a gente deveria escolher entre a vida eterna, que é colocar esse líder, esse Jesus em nossa vida, ou não, ou ir para o outro lugar que não é o céu. Então esse Jesus veio. Aí você me pergunta, mas esse Jesus, onde é que ele está? Ele está onde? Para que eu possa segui-lo? Ele vai estar na maior igreja? Na menor igreja? Na mais pobre? Na mais rica? Naquela igreja
e que tem os melhores pregadores, lá ele prega muito bem, ele é muito eloquente e tal, ele vai estar naquela igreja mais ignorante? Não. Lhe diga onde é que ele está. Ele está onde? Na sua palavra. É aqui onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ter vida eterna, só há um caminho. Como diz em São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única porta. A única porta para chegar na eternidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único. A pedra de esquina, a pedra angular, é esse Jesus que trouxe e mostrou para nós. Ele não veio para cá por conta de justo nenhum, não. Ele veio por conta de nós, pecadores, que um dia estivemos, onde? Na lama, banhando com os porcos, mas Ele veio e derramou seu sangue para nos lavar. Limpou nosso sangue. Então, é esse Jesus, é aí onde nós vamos estar, com esse grupo de pessoas. O que eles comerem, nós comemos. O que eles vestirem, nós vestiremos. O que eles pensarem, nós pensaremos. Por quê? Porque lá está Jesus, esse povo que está na palavra de Deus. E Deus abençoe cada um de nós. Amém. Gente, uma coisa é certa. Cada homem vai ter que fazer sua decisão nessa terra. Não existe um que não tenha que fazer sua decisão. E a decisão, ela só é bem feita quando ela verdadeiramente está baseada na verdade. E a verdade de Deus é sua palavra. Foi o erro do jovem rico. Foi basear a vida dele apenas em uma vida passageira. Se ele tivesse baseado no chamado de Jesus, ele tinha acertado. Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, vem e segue-me. Era um chamado. Cada um tem um chamado. Vem. Agora, ouvir é se você tiver uma semente no coração. Quem não tem, vai ficar do jeito do jovem rico, sempre dizendo: eu prefiro ficar com isso aqui, eu prefiro ficar com isso, com isso, com isso, com isso. É preferência, é sua. Vamos cantar? Vamos lá. Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou pra me salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém? Então agora nós vamos ouvir uma palavrinha com o irmão Leite César, e Deus vai nos abençoar.
Boa noite com Jesus. Gostaria de ler a Escritura. A Escritura que se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículo 3. Esta aqui é a palavra de João, direcionada a Jesus, quando João Batista estava encerrado no cárcere. A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que eu viste e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Que Deus, nessa noite, possa nos dar a revelação do Evangelho. Meus prezados irmãos e ouvintes, existe um segredo de Deus na terra chamado Jesus Cristo. Porque Cristo é um mistério, mas ele se tornou um mistério de Deus revelado. Agora, Jesus Cristo, sendo Deus, será sempre um mistério para toda a humanidade. Veja bem, Jesus nunca foi identificado, nunca teve facilidade de ser identificado. Sempre foi difícil identificar a Jesus, sempre foi difícil identificar um profeta de Deus, sempre é difícil identificar um homem ou uma mulher de Deus. Sempre é difícil. Isso quem diz é o profeta. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz assim: E na voz do sétimo, quando tocar a trombeta, rapidinho, está escrito assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Veja bem, Deus tem sempre um segredo. Nós iniciamos falando sobre o segredo de Deus. E o segredo de Deus é seu evangelho revelado. É o evangelho restaurado pela mensagem de um profeta. Um profeta que veio restaurar o ensinamento apostólico, o ensinamento bíblico, o ensinamento divino. Ele veio trazer o batismo em nome de Jesus Cristo, a unicidade de Deus e outras coisas mais que o profeta enviado de Deus veio trazer. E nós estamos aqui não anunciando não um outro, mas o mesmo evangelho deste profeta. Veja bem, Deus tendo sempre se identificado, São Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus entrou ali na sinagoga, pegou as sagradas escrituras, abriu o livro onde estava escrito em Isaías, onde estava escrito dizendo que o Espírito do Senhor era sobre mim, Jesus falando, lendo as escrituras. E diz que ele era enviado a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a ressuscitar os mortos e trazer evangelhos aos pobres. Jesus se identificando. Da mesma forma, Jesus tem se identificado e as pessoas não têm reconhecido. E quando Jesus tomou o livro e fechou, os fariseus, os homens que estudavam os pergaminhos, que viam dia após dia, noite após noite, estudava o evangelho, as boas novas de salvação, não puderam ver Jesus como ele sendo o prometido. Mas eles disseram: não é este filho de José? Monte Neto iniciou o culto falando sobre o tropeço que os homens têm em ver Cristo no homem, em ver Deus no homem, em ver o poder de Deus. Monte Neto falou sobre isso.
E Jesus, desde Gênesis a Apocalipse, as Escrituras têm se revelado aos homens e os homens têm dificuldade em reconhecer e de saber quem é Deus. Mas Deus enviou um profeta para esses últimos dias para manifestar verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Quem ele tem se tornado. O que ele veio fazer. O irmão Adriano falou da obra salvífica de Deus para aquele jovem rico. Mas não ficou só naquele jovem rico. Essa obra salvífica de Deus chegou para nós também. Jesus se manifestou àquele homem e ele está se manifestando a nós também, dia após dia. Qual o objetivo? De alcançar a tua alma, alcançar as nossas almas. Esse é o objetivo máximo do Evangelho. É alcançar tantas almas quanto puder. Esse é o objetivo nosso, é de alcançar almas para Cristo tanto quanto nós pudermos. É de falar das boas novas de salvação. É de dizer que Jesus te ama e que Jesus tem um plano na tua vida como ele teve na nossa. Não tarde de receber esse Jesus chamado Cristo. E ele está sendo colocado nas tuas mãos nessa noite. O que você vai fazer com esse Jesus? Continuar rejeitando esse Jesus? Como fez o jovem rico? Por vaidade? Pelos bens que tinha? Ou você vai abraçar esse Jesus como fez Madalena? Se jogou nos pés dele e tomou ele como entre a vida e a morte, sabendo que Jesus era a sua única salvação. Ela não esperou por outro momento. Ela não esperou por outra oportunidade. Ela caiu nos pés de Jesus e clamando por misericórdia. É o que nós temos feito. Nós temos caído nos pés de Jesus, clamando por misericórdia. E que Deus possa, nesta noite, te dar, estender a misericórdia dele até você. Em nome de Jesus Cristo, Deus continue te abençoando. Aleluia. Glória. Gente, coisa boa é você estar certo de Deus. Nós não fazemos essas reuniões para criar uma igreja. Nós estamos fazendo essa reunião para buscar os eleitos de Jesus Cristo, que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. 212, um povo forte. Não é um povo fraco, não. É um povo que Jesus fortalece. Nós não viemos aqui porque Jesus não veio criar religião. Ele veio salvar os pecadores. Eis que surge um povo forte, vestidos de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais.
Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Amém? Então eu sou um dos tais. Agora você vai dizer no seu coração: eu sou um dos tais. Se o mundo não quiser, eu quero. Se os outros não quiserem, eu quero. Se as pessoas desprezarem, mas eu vou me agarrar a isso. Amém? Vamos ouvir o irmão Alcântara no nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler no livro de Provérbios, escrito pelo sábio profeta Salomão. Ele escreveu no capítulo 3 de Provérbios, versículo 1, diz assim: filho meu, isso é conselho, chamando de filho. Como a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela se estende de geração em geração. Enquanto esse versículo for lido, ele está sendo presente. Por isso o conselho é este: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço, para me escrever. Escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Que petição, que conselho. Ah, se o mundo pudesse ouvir. Ah, se as pessoas que pretendem chegar no céu, têm desejo de vida eterna, pudesse tomar um conselho como este: filho meu, não despreze, não te estribe no teu próprio entendimento, porque há um povo que depois dizer que acha, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. Pois então a palavra de Deus ficou de lado, deixou de lado. Então é outro conselho, não é o de Deus. Então, sendo o conselho de Deus, Ele está nos advertindo que nós não devemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, porque esse mundo dá muito entendimento. Este mundo tem muitas pessoas sábias aos seus próprios olhos. Neste mundo nós temos coisas que precisamos dela. Nós precisamos, como ele falou, a criança tem que ser educada. Na sua mensagem você pregou foi isso. Tem uma mãe para educada, um entendimento, ela repassa o que ela sabe para o filho. O pai repassa também. Vai até passar pelo colégio, que coisa boa. Termina a parte primária, vai para a parte da educação, vai para vamos chamar no meu tempo, para segundo grau. Do segundo grau vai para a universidade. Tudo bem. Sabe para quê? Para que sejam as pessoas afortunadas, passar num bom concurso público, para que possa ter uma estabilidade, ter um bom emprego, ter aquela condição de realizar o sonho da esposa e dos filhos. Tudo isso é coisa boa. Nada disso ninguém peca. Ninguém peca porque tem facilidade de ganhar dinheiro. Isso não é pecado, não. O pecado é saber como é que faz os investimentos. Aonde vai inverter. Mas o conselho que ele estava dando não era para essas coisas, porque essas coisas nós precisamos e não podemos
se firmar nessas coisas, porque o mundo passa. Tudo passa. Agora, o que ele estava querendo dizer é acerca do entendimento de Deus. Porque nós não estamos aqui à toa. Ninguém está pisando nessas ruas de Hugo Napoleão à toa sem saber que não tem um Criador lá em cima. Ah, isso não. O crente ou descrente sabe que Deus existe. Sabe que Deus visitou essa terra na pessoa de Jesus Cristo. Sabe que o mundo se acabou no dilúvio de Noé. E sabe que vai se acabar com fogo. Com água foi uma vez e com fogo é a última vez. Ah, isso aí o povo sabe. Isso aí tá bem fincado. E não precisa se estribar em outro entendimento, que isso é verdade. Mas a causa, gente, é que pretendemos chegar lá. O problema tá aí. É nisso aí. E eles sabendo disso, e sabendo que a morte é inevitável, se não for com 50 ou com 100, de 100 não tem jeito. Ele vai quebrar o rei mesmo, o povo diz. Não tem jeito. É assim que o povo diz, quebrou o rei. Quantos anos? 110 anos. Mas morreu. 150, morreu. Não tem jeito. Vai chegar. E Deus não vai requerer. Tu tem curso superior, tu é formado em física, tu é formado em matemática, tu é formado em biologia. E isso não vai ser perguntado no céu, não. Deus não quer saber, é analfabeto, é não sei o quê, é doutor, é filósofo. Ele não quer saber o que você fez aqui, não. Ele quer saber acerca desse bom entendimento. Onde foi que tu estribou, rapaz? O que tu fez com aquela sabedoria que tu aprendeu na terra, aquele culto externo? Ah, mas eu não sabia. Lá onde você morava foi feito na frente da casa do irmão Leão, não, e você tava lá. Eu vi aquele povo lá. Esse culto está sendo assistido no céu, meu filho. Amém? Isso aqui não está à toa para dizer, mas sabia. Você sabia. Mas o Alcântara pregou lá, rapaz. Irmão Pedro falou, irmão Leonan falou, o irmão lá, irmão Leide falou, irmão Adriano. A primeira mensagem, irmão Adriano? Foi a primeira mensagem hoje? Primeira mensagem pregou, irmão André tem pregado. E assim ninguém pode dizer, eu não sabia. Gente, eu não estou julgando ninguém, não. Eu estou só dizendo. Deus vai querer saber o que fez acerca do entendimento dele. Mas tem uma coisa. Há uma decisão. Há pessoas que são sinceras em querer as coisas. Como ele pregou, aquele jovem queria chegar no céu. Fez uma pergunta tão boa, que esta pergunta está diante de cada um que quer chegar no céu. E a pergunta não foi feita a teólogo, a pergunta não foi feita a pastor, foi feita ao próprio Deus. Bom mestre, que devo eu fazer para entrar no reino do céu? E a resposta ele teve. Mas só que cumpriu-se o que eu tenho aprendido através das mensagens do pastor Joaquim. Quando desejamos e tomamos uma decisão, de imediato é colocado duas estradas diante de nós. Pronto, você quer chegar lá? Tem duas estradas. Uma larga e uma estreita. Uma larga boa, uma espinhosa. Agora, qual é essa larga? Você sabe qual é essa larga? Isso é o desejo do nosso corpo. O corpo que deseja comodismo. O corpo que deseja morar e fazer as coisas que tem vontade de ser feita. O corpo que gosta de se estribar. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou uma pessoa que não tenho isso. Eu vivo, pago minhas contas bem direitinho. Eu sou jovem. Eu não vou perder minha juventude. Eu gosto de festa. Eu não, Deus, eles lá gostam de festa. Eles gostam de cerveja, eles gostam de comer uma carne assada no meio dos amigos. Oh, que coisa! Então esse caminho largo é difícil de sair dele, que é o corpo. Mas vem o desejo, aí deixa, pronto, o desejo da nossa alma, mas é sufocado pelo desejo do corpo. A alma sufocada, eu queria ir, mas quando eu imagino, eu já sou tão novo para perder isso, o outro já foi velho demais, não presto mais para nada, e assim o tempo vai passando. Gente, decisão é decisão. A porta do céu está diante de nós. Entrai por esse caminho estreito. Isso é chamado de Jesus. É uma chamada de Jesus. Tudo de Deus está estabelecido em sua palavra. Nós não podemos se estribar, porque as pessoas que se estribaram no entendimento de Deus, deu problema, como Eva foi a primeira logo. Deus disse, não faça isso, não faça aquilo. Você faça, deixa. Adão, no dia que tu comer disso aqui, tu morre. Mas ele se estribou no entendimento dele. Mas será que só uma vez, né? Se eu comer, será que eu morro?
Mas será que só um pouquinho? Mas, gente, será que isso é uma festa? Será que é pecado, gente? Mas, gente, será que isso é uma tragada, né? Só um copo. Só uma dose. Só uma vez. Não precisa duas vezes mesmo, não. Foi só uma vez mesmo, foi o suficiente. Mas será possível? Aí vem outro com vontade também. Ah, acho que não. E assim o tempo vai indo. Gente, vocês sabem qual é o conselho? Arrependei-vos cada um de vós. Seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviou o profeta Elias, dando continuidade desse conselho. Filho meu, não despreza a correção da palavra. Não te estribe no teu entendimento. Confia no Senhor. E é isso que devemos fazer. Deus nos abençoe. Aleluia. Amém, amém, amém. Graças a Deus, né? Olha, gente, eu digo uma coisa. Não tem coisa mais gostosa de que você saber que Jesus Cristo, Ele não deixa o seu povo confundido. Não deixa. Eu digo uma coisa, quando as pessoas estão querendo viver uma vida confusa, com tanta religião, com tanto ensinamento, com tanto pensamento, mas Deus está abrindo os entendimentos dos seus filhos. Aquilo que as pessoas estão dizendo, ah não, mas isso aí é mais uma religião, isso aí é mais um pensamento de homem, isso aí é mais uma seita, isso aí é mais aquilo. O apóstolo São Paulo tinha palavra verdadeira de Jesus Cristo em sua mão, porque ele foi levantado para ser apóstolo aos gentios, que somos nós. E um dia ele se deparou com um grupo que apontou o dedo na cara dele e disse, olha, vocês são a seita. Vocês são a seita. Hoje também falam a mesma coisa da palavra de Deus. Dizem a mesma coisa da mensagem de Jesus. E aí o apóstolo São Paulo, olhando para a cara dele, disse, olha, esse caminho que vocês chamam de seita, eu sigo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aleluia. Glória. Aquilo que o mundo fechou para vocês, Deus abriu para nós. Aleluia. Aquilo que a religião fechou para o mundo, Deus abriu uma porta que nós nunca mais vamos ter outro pensamento a não ser o de Cristo em nossa vida. Ô, glória. Sabe de uma coisa? Graças a Deus. Essa palavra que nós viemos pregar aqui hoje é a palavra que coloca em nós o pensamento de Jesus. Quando você crê nela, a primeira coisa que você faz é, rapaz, é verdade. Não, olha, eu tenho certeza que é a verdade. Eu te digo, procura na tua Bíblia se existe um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que muitos dos apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem na Bíblia foi batizado na Trindade? Nos títulos. Quem? Procura na tua Bíblia. Se tu achar, vem aqui me convencer. Me convence. Me prova que outras pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu voltarei a me batizar de novo. Mas no dia que essa mensagem chegou aqui na minha vida, chegou na vida dos irmãos e disse, olha, eu vou provar para você pela santa palavra de Deus que os apóstolos somente batizavam em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Aí você pode rastrear e você vir aqui que eu mostro pela Bíblia que só existe essa forma. Aí as pessoas dizem, ah, mas não, para ir para o céu não precisa ser batizado não. Não precisa ser batizado. E Jesus Cristo ensinou, aquele que crê e for batizado, ele não tirou o batismo. Primeiro tem que crer, depois tem que ser batizado. Mas de que forma? Invocando o nome dele. Invocando o nome. E ele em São Lucas 24:47 em diante disse, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse mais, e em meu nome
pregue o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Em meu nome, não no nome da Trindade. Em meu nome pregue o arrependimento e a remissão dos pecados, invocando o nome dele. Aí Pedro foi e pensou assim, rapaz, e agora eu estou entendendo por que ele quer. Quando Pedro chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo falou a mesma coisa. E Pedro, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, e aqueles que estavam ali perguntaram o que devia fazer para herdar a vida eterna, ele deu a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E não precisa de batismo? Que história é essa? Não precisa de batismo? É claro que precisa. O batismo te confirma que você se arrependeu. O batismo está confirmando: arrependei-vos e cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós. Atos 2:38. E muitos que estavam ali ouvindo a palavra de Deus no cenáculo foram batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio nem sequer tinha visto aquele Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, mas já estava de oração na casa dele, pedindo a Deus: Senhor, manda alguém com a palavra de salvação para mim, Senhor. Eu preciso ser salvo, eu não aguento mais essa vida. E Cornélio, no seu dia, talvez tivesse muitas religiões. Tinha religião em todo lugar ali, mas ele estava orando e dando esmolas, diz a Bíblia, porque queria que Deus ouvisse a oração dele. Aí um anjo chegou e disse assim: olha, Cornélio. Chegou para Cornélio e disse: agora tu vai mandar um dos teus servos, manda buscar um homem chamado Pedro. Ele está numa rua chamada Direita, e você vai chamar ele, e ele vai ter as palavras de salvação para você. Por que que o anjo mesmo não chegou e disse assim: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O anjo não veio do céu? O anjo era para ter dado um recado para ele, que ele tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não! O anjo mandou ele procurar a Pedro, que ele tinha as palavras de vida eterna. E a primeira coisa que Pedro fez quando entrou na casa de Cornélio foi dizer para ele: olha, te arrepende-te e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados. Agora tu vai invocar o nome. E diz a Bíblia em Atos 10:47 que Cornélio foi batizado, ele e a casa dele. Aí eu fico pensando assim: para que tanta confusão? Que se Deus não quisesse que nós fôssemos batizados, invocando o seu nome, nós não precisaríamos de ensinamento de apóstolo, não. Não precisaríamos. Nós tínhamos ficado só em São Mateus 28:19. Para que continuar com os ensinamentos dos apóstolos? Para que Bíblia para frente? Era para nós ficar só com os evangelhos. Mas Deus levantou um Pedro, Deus levantou um Paulo, Deus levantou Filipe, Deus levantou cada homem para ir a toda criatura e levar o evangelho dele, pregando o arrependimento e a remissão dos pecados. E ele ainda disse mais: começa pela minha cidade, começa por Jerusalém, e eu quero que esse evangelho chegue até os confins da terra. Aí você sabe onde é o confim da terra? Os confins da terra é o Napoleão. Os confins da terra é Água Branca, é São Gonçalo. Nós estamos nos confins da terra, e Jesus tinha que cumprir sua palavra nesse dia. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu recebi o evangelho do que chegaria aos confins da terra. Aí disse: não, mas eu prefiro ficar com o ensinamento de Jesus do que de Pedro, do que de Paulo, do que de Filipe. Gente, é ignorância. Eu vou encerrar aqui. Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu ali, foi para confirmar a igreja em ação. Antes era Deus conosco, Jesus andando com os discípulos. E quando ele veio no dia de Pentecostes, ele deixou de ser Deus conosco para ser Deus em nós. É
o mesmo Deus, só que em forma diferente. Como é que eu vou deixar o ensinamento de Deus, ele só mudando de forma? Ele mudou da forma de Jesus em carne para Jesus em espírito. Veio e desceu sobre sua igreja e ensinou a batizar em nome de Jesus Cristo, que foi do seu próprio nome. Aí você diz assim, mas como é que você diz que o Espírito Santo é Jesus? Como é que ele queria que ensinasse? Aí no caminho de Damasco, lá vinha um grande Saulo de Tarso, montado num cavalo, perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos. E de repente uma luz do céu brilhou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz, quem é, Senhor? E aquela luz era a coluna de fogo que veio sobre a cabeça do nosso profeta. E ela estava lá brilhando para Paulo e disse assim, a mesma coluna de fogo que estava lá com Moisés também, quando ele foi atravessar o Mar Vermelho. E ela brilhou sobre Paulo e disse assim, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E as pessoas querem caçar Jesus fora daquela coluna de fogo e nunca vão achar. Nunca. E você sabe quem era aquela coluna de fogo? Nosso Deus, o Deus de Israel. Ele era o Senhor Jeová do Velho Testamento. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Se alguém quer abraçar a Deus, tem que aceitar Jesus. Se alguém quer ir para o céu, tem que aceitar Jesus. Se alguém quer ir para o céu, tem que aceitar a mensagem de Jesus nesses últimos dias, ou não chegará lá. Aí eu digo para você, você sabe o que aconteceu com Paulo quando aquela luz brilhou? Ele caiu do cavalo e ele ainda olhou para Paulo e disse, olha, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhão, duro é para ti ir contra mim, duro é para ti ir contra a minha igreja, e agora por causa disso tu vai fazer o que eu quero. E Paulo disse, antes eu era o perseguidor, agora eu fui o perseguido. E ali mesmo ele criou umas escamas nos olhos, foi até Ananias, e vou encerrar aqui agora. E Ananias, porque Ananias já estava sendo preparado e disse, olha, vai vir um homem aí na tua porta. O anjo chegou para ele e disse, é Saulo de Tarso, ele vai vir na tua porta, tu vai impor a mão sobre ele. Ananias disse, Senhor, mas ele está caçando os cristãos para matar? Ele está caçando os crentes para matar? Ele disse, não, esse homem agora é meu. Eu pus a mão sobre ele, ele não mata mais nem uma formiga. Quando Deus põe a mão sobre o homem, ele se transforma. Ele pode ser o pior animal da terra. Tem pessoas que não confiam na transformação, mas Deus muda o coração. Aí na hora que ele bateu na porta da Ananias não estava mais com medo não. Por quê? Porque Jesus tinha preparou o caminho. E quando a porta se abriu, Paulo já entrou sem ver nada. Foi Jesus quem guiou ele lá. Guiou ele até a porta do homem de Deus. E Ananias foi e pôs a mão sobre ele. E aquelas escamas que tinham sido postas sobre os olhos dele por causa da coluna de fogo, caíram ali. Pã, diz a Bíblia. Ou seja, quando Deus fala ao coração do homem, as escamas do pecado caem dos olhos dele. Nunca mais ele quer olhar para uma seresta. Nunca mais ele quer olhar para um bar. Nunca mais ele quer olhar para uma mesa velha de sinuca. Nunca mais ele quer estar numa mesa de baralho. Ele tem mudado para uma vida nova. É isso que Deus faz na vida do homem. Nunca mais ele vai ficar falando da vida alheia. Você sabe por quê? Porque Deus mudou o coração dele. Ele não perde tempo com a vizinha fuxiqueira. Ele não perde tempo com o vizinho fuxiqueiro. Ele não perde tempo por quê? Porque ele está em meditação. Eu medito no Senhor de dia e de noite, como diz as Escrituras. E Ele é comigo de dia e de noite. Ele não gosta dessas coisas. Aí, qual foi a última palavra de Ananias? Olhou para ele e disse, Paulo, agora por que te detens? Te batizas invocando o nome do Senhor. E o próprio apóstolo São Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados.
e recebeu o dom do Espírito Santo. E o Evangelho de Paulo chegou até nós. Porque a promessa já estava dita que ele seria luz para os gentios. Amém? Deus abençoe a você. Vamos agora encerrar com a oração com o nosso amado irmão Pedro. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque, Senhor, foi pregada a Tua palavra. Deus, ela foi administrada, Pai. E certamente, Senhor, ela foi ao endereço certo, ao endereço correto, Pai amado. Esta semente foi plantada, Pai, agora regue, Pai amado. Ó Deus, ague com a Tua água da vida, Pai amado. Oh, glória, Senhor Jesus, estamos felizes e contentes, Pai amado. E abençoe a cada um de nós, Pai, nos ensinando mais e mais a sermos fiel a Ti, Pai. Fiel até o fim, porque disse Jesus, aquele que for fiel até o fim, alcançará a coroa da vida. Oh, glória, Pai amado, queremos continuar, está tão gostoso, Pai, mas é hora de parar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada alma. Salve cada uma que ouviu a Tua palavra, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai amado. Oh, glória. Nome de Jesus. Então, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo sábado a gente vai estar aqui outra vez, fazendo esse trabalho. Se alguém quiser um culto como esse no seu lar, é só pedir, a gente vai vir com o maior prazer, viu? Fale com a gente e a gente vai fazer na sua casa, com o maior prazer. Nós vamos programar essa ida para lá. Por ser 6 quilômetros, né, a gente vai programar direitinho para a gente estar lá. Para ser bem cedo, aí a gente vai começar, viu? A gente vai conversar sobre isso. Então, a gente vai estar no sábado aqui. E com fé em Jesus Cristo, as bênçãos de Deus será derramada, viu? Você é o nosso convidado. Se você quiser ouvir mais desta palavra, nós também temos a página na internet www.feparavencer.org.br. Se você quiser também